Já se perguntaram para que serve a religião? A palavra religião vem do verbo latino religare, que significa religar, ou seja, ligar de novo o ser humano a Deus. Então, o objetivo da religião é reconduzir a pessoa a Deus. Mas ninguém chega ao Criador senão quando está perfeito. Portanto, a missão de todas as religiões é tornar as pessoas melhores. Viemos de Deus e para Deus voltaremos. Durante essa trajetória que leva bilhões de anos, vamos, através de inúmeras encarnações, desenvolvendo habilidades, adquirindo conhecimentos, aparando falhas e, consequentemente, nos tornando melhores. Então, o primeiro ponto a destacar é: estamos aproveitando o tempo que nos foi dado para nos tornarmos melhores? Temos de entender que o objetivo da evolução espiritual é atingir a perfeição. Mas não basta ter a aparência da pureza. É necessário, antes de tudo, ter a pureza do coração. Como ensinou o irmão X na mensagem Pureza em Branco, que está no livro Contos desta e doutra Vida, de Chico Xavier, que diz o seguinte: Anésio Fraga, que sempre foi considerado puro entre os homens, quando desencarnou se viu na fronteira do mundo espiritual. Pretendia viver nos mundos superiores ao lado dos anjos e junto com Cristo. Explicou ao agente espiritual que possuía todos os requisitos necessários para entrar nos mundos felizes. O zeloso funcionário, embora demonstrasse profundo respeito, submeteu-o a longo teste. Ao final, desapontado, explicou que não poderia permitir a sua entrada nos mundos mais avançados. Faltavam-lhe maiores qualidades morais. Eu? Gaguejou Anésio aflito. Como pode ser isto? Fui na terra um homem que observou todas as regras do santo caminho. Apesar de tudo, o amigo não está pronto para avançar. Não me conformo, reclamou o candidato à glória divina. E sacando do bolso uma lista, exclamou irritado: Veja, tenho aqui uma lista de 10 itens sobre o meu comportamento irrepreensível no mundo. E leu para o benfeitor calmo e atento. Respeitei todas as religiões. Cultivei o dom da prece. Acreditei no poder da caridade. Nunca aborreci os meus semelhantes. Confiei sempre no melhor. Não falei nenhuma palavra ofensiva ou desrespeitosa. Calculei todos os meus passos. Jamais procurei os defeitos do próximo. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas. Vivi em minha casa preocupado em não causar problemas para ninguém. O mordomo da grande porta, no entanto, sorriu e comentou: Fraga, você leu as afirmações, esquecendo as demonstrações. Como assim? O benfeitor espiritual apanhou uma ficha e esclareceu que o plano espiritual também possuía anotações para confronto e solicitou-lhe a releitura da lista. Então, iniciou Anésio. Respeitei todas as religiões, mas não serviu a nenhuma. Cultivei o dom da prece, somente em seu próprio benefício. Acreditei no poder da caridade, todavia não a praticou. Nunca aborreci os meus semelhantes, entretanto não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor, mas apenas para si mesmo. Não falei nenhuma palavra ofensiva ou desrespeitosa. Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem auxiliar os necessitados de consolo e esperança. Calculei todos os meus passos.
para não ser incomodado. Jamais procurei os defeitos do próximo. Contudo, não imitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, somente para viver no comodismo. Vivi em minha casa preocupado em não causar problemas para ninguém, simplesmente para não ter de auxiliar a ninguém. Anésio, desanimado, silenciou, mas o benfeitor esclareceu. Meu amigo, não basta fugir do mal, é necessário fazer o bem. Você movimenta-se em branco, brilha em branco, e sua existência na Terra passou igualmente em branco. Volte e viva. Aí temos o segundo ponto a destacar. O aperfeiçoamento moral deve ser real e verdadeiro. As aparências podem até ser agradáveis na Terra, mas no mundo espiritual não valem nada. Por isto, Jesus afirmou em Mateus capítulo 5, versículo 8: somente os que têm o coração puro verão a Deus. E o que é ser puro de coração? É ser verdadeiro, sendo ético e justo nas suas atitudes. É acabar com as culpas, é ter sentimentos bons, é querer o bem tanto para si como para os outros. É controlar os desejos e os pensamentos, eliminando o egoísmo e o orgulho. É, apesar das nossas imperfeições, vermos o melhor em tudo. E nessa mudança de atitude, vamos compreendendo que Deus está em tudo e em todos, que sempre tivemos unidos ao Criador, sendo um com Ele. Obviamente não é uma tarefa fácil. Por isto são necessários bilhões de anos de evolução, através de inúmeras reencarnações. São dificuldades a serem superadas, defeitos a serem corrigidos, inimizades a serem conciliadas. E não digam que os problemas te impedem de trilhar o caminho espiritual, pois como afirmou Jesus em Mateus capítulo 15, versículo 11, não é o que entra pela boca que o torna impuro, mas sim o que sai de sua boca. Ou seja, não são as dificuldades exteriores como as doenças, o desemprego, a insensibilidade dos outros ou a maldade de certas pessoas que nos tornam piores, mas sim a atitude que temos diante das situações. Portanto, está em nossas mãos tornar esta vida produtiva e bela. Nossa caminhada começou lá atrás, há bilhões de anos, quando ingressamos no reino mineral. Lentamente fomos evoluindo, passando pelo reino vegetal, animal, elemental, até chegarmos aqui. Estamos quase lá. Falta tão pouco para atingirmos os mundos felizes. E uma ótima ferramenta para nos auxiliar neste processo de melhoramento é a autoobservação, como a meditação ensinada pelos nossos irmãos orientais. Ao nos observarmos sem apego e sem críticas ou elogios, identificaremos nosso modo de agir e assim nos libertaremos das falsas crenças que nos aprisionam. O ideal é meditarmos todos os dias, se possível, meia hora de manhã e meia hora antes de dormir. Como recomenda André Luiz no livro Nosso Lar, onde diz: acendam vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Busquem a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suem agora para não chorarem depois. Então, o terceiro e último item a destacar é que não importa qual caminho escolhemos ou o tempo que levarmos, um dia teremos de alcançar a perfeição. E se ainda somos subjugados pelas paixões inferiores, chegou o dia de nos esforçarmos, de nos libertarmos dela. Ora, somos a imagem e semelhança daquele que nos criou. Somos muito mais capazes do que pensamos.
Assim, pela nossa própria vontade, vamos sublimando as paixões, purificando os pensamentos e as emoções, seguindo nessa marcha rumo ao infinito. Por vezes a caminhada apresenta-se dolorosa, lenta e cansativa, mas nosso destino é imortal e continuamos, e persistindo, venceremos. Então, finalmente o diamante bruto torna-se joia preciosa de um brilho intenso, alcançado pelos nossos próprios méritos. Aí poderemos dizer: eu e Deus somos um. Assim seja.